me cuspi um pouquinho. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e hoje é dia de Guri da História. Fazia tempo que eu não falava sobre história aqui nesse canal, eu quero fazer isso com mais frequência, prometo. Então, por favor, me deixa nos comentários o que tu quer saber, o que tu quer ver sobre história, e aí eu faço um videozinho falando sobre isso, tá? Então vai ali e já me deixa escrito o que tu tá afim. Hoje eu vim falar sobre a conspiração da pólvora. Olha que nome bonito, Gunpowder Plot em inglês. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. A conspiração da pólvora aconteceu no ano 1605, tá? Quando tinha um cara, um rei chamado James I. James I da Inglaterra, mas ao mesmo tempo ele era o James VI da Escócia. Porque a rainha antes dele, a Elizabeth I, ela não deixou filhinhos. Então o próximo, né, na linha de sucessão ao trono, era esse cara, o James, que já era rei da Escócia. Ele só pegou o reino da Inglaterra também por sucessão, não por conquista, batalhas, guerras, enfim, né, mas por sucessão. Beleza, até aí tudo bem. Agora, vamos voltar alguns anos, algumas décadas, pra gente entender um pouco melhor, né, o que aconteceu mais tarde com o Jaimão, né, o James I é o Jaimão. Então, o Henrique VIII, você deve ter ouvido talvez falar nele, se não ouviu, Henrique VIII, prazer, pessoa Henrique VIII, tá. O Henrique VIII, ele queria divorciar da primeira esposa, que ele, no caso, tinha uma esposa, então ele queria divorciar dela e casar com uma outra mulher que ele achou, até para poder ver se fazia mais um filho, e aí vinha um guri, que ele queria um guri, não queria uma guria para poder, né, vir depois dele no trono, queria um homem. Aí ele então pediu pro Papa autorização para poder divorciar desta mulher e poder casar com esta outra mulher. Ele não queria, veja bem, casar com as duas ao mesmo tempo. Ele disse pro Papa: senhor Papa, podia ser pior, hein? Eu podia querer casar com as duas ao mesmo tempo. Eu tô te pedindo para divorciar de uma. Deixa eu divorciar de uma, seu Papa. Aí o seu Papa disse: na minha igreja não pode. Aí o seu Henrique VIII, muito brabo que ele era, ele disse assim: pois então tá, então não precisa não. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, todas as igrejas deste país se chamam Igrejas do Rei Fodalhão. E é assim que vai ser a partir de agora, e na minha igreja pode divorciar e casar de novo, tá? Ponto final. Aí acho que alguém deve ter assoprado pra ele e disse: não, olha, igreja do Rei Fodalhão acho que não é legal, hein? Bota o nome de rei de igreja da Inglaterra. Então temos hoje a chamada de Igreja da Inglaterra. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Henrique VIII, a reforma da igreja e tudo mais, e então vou focar hoje no James I, tá? Na conspiração da pólvora. É importante saber disso porque esse cara então era da religião anglicana, Igreja da Inglaterra, e ele deixou de ser da Igreja Católica. Até aí, tudo bem. Depois dele, a filha dele, alguns reinados mais tarde, né, 3 reinados mais tarde, a filha dele assumiu, a Elizabeth I, e ela também era protestante. Show de bola. Depois, o James I, como eu já falei, o Jaimão, ele então que assumiu o trono. E tinha uma galerinha, um grupinho de católicos que eles disseram assim: porra, esse cara aí é massa, porque esse cara ele é rei da Escócia. Na Escócia não existe igreja da Inglaterra, porque afinal a igreja é da Inglaterra, então a gente agora vai ser mais bem tratado, porque afinal de contas o rei é católico, ele sabe o que a gente passa. Mal sabiam eles que o rei não era católico, o rei ele era protestante. A mãe dele, ela era católica, mas ele era realmente protestante. E aí, ele não é que ele tratou os católicos mal, não. Ele, na verdade, não mudou a religião do país de volta para o catolicismo. E aí, essa galerinha ali que criou uma expectativa, isso é um grande problema, né, quando a gente cria expectativa na pessoa. Criou expectativa, e aí ele não atendeu às expectativas. E aí, essa galerinha aqui ficou puta da cara. E aí eles disseram assim: vamos matar o rei. Eram 13 pessoas, um deles ficou bem famoso, que foi o Guy Fawkes. Talvez você já tenha ouvido falar no Guy Fawkes. Tem essa máscara do Anonymous, que é a cara do Guy Fawkes, né? Demonstrando justamente esta revolução que eu tô aqui te explicando. O líder do movimento não era o Guy Fawkes, era um cara chamado Richard Catesby, mas o Guy Fawkes é o que ficou conhecido. É tipo no Brasil, né? Tipo, tem vários probleminha, vários esqueminha, mas a gente sabe que o líder começa com Lu, termina com Lá, né? A ideia que essa galerinha, então, que ficou puta da cara teve, foi de pegar 36 barris de pólvora, colocar debaixo do parlamento e explodir ele no dia que o rei fosse lá fazer a abertura do parlamento.
coisa leve, coisa de boa, coisa tranquila. O Guy Fawkes foi o cara que ficou conhecido porque ele tinha 10 anos de experiência militar. Então ele sabia que ele tinha que pegar os 36 barril de pólvora, como é que tinha que posicionar, para não é pegar o barril e achar que ele era o Chaves e entrar dentro do barril. Não, ele sabia que ele tinha que explodir aquela merda. Aí beleza, eles fizeram todo o plano, tramaram todo o negócio, botaram os barris lá embaixo, e aí um cara caguetou. Foi lá e mandou uma carta para um membro do parlamento, que aí viu a cartinha e falou pro rei: seu rei, parece que não é pra tu ir lá no dia da abertura do parlamento, hein? Tão com um plano, não sei se você se importa disso, mas tão com um plano de te matar. Aí eu não sei se o senhor, né, quer ir mesmo assim, como é que o senhor quer fazer. Muita gente, na real, não levou muito a sério essa história, mas o James I, ele não era bobo, esse cara. E aí ele disse assim: vamos fazer o seguinte, um dia antes a gente vai lá dar uma olhadinha embaixo do parlamento. A gente, ele quer dizer os soldados, né, porque ele ia ficar sentado no seu trono. E aí realmente fizeram isso, os soldados foram lá, vasculharam os porões do Palácio de Westminster, do parlamento britânico, e o que eles acharam? O Guy Fawkes com o fósforo na mão, esperando a mensagem do WhatsApp chegar, para ele poder riscar fósforo, tacar fogo em tudo, explodir o parlamento. E pegaram o cara, prenderam ele, e ele foi depois torturado na Torre de Londres para poder falar quem eram as outras pessoas, e executado e esquartejado. Beleza, o que aconteceu depois disso então? O plano, ele começou a ser celebrado pelo país. Não, pera. A descoberta do plano, ela começou a ser celebrada pelas igrejas do país, em especial, tocando sinos das igrejas ou com sermões e etc e tal. E aí, algumas décadas mais tarde, isso se desenvolveu porque a gente tem hoje em dia, que no dia 5 de novembro tem vários fogos de artifício, hoje em dia são shows de fogos de artifício que rolam por toda a cidade. Pode ser em lugares públicos, em praças públicas, em parques e tal, ou pode ser na sua própria casa. Tipo, eu posso pegar, comprar fogos de artifício no jardim de casa, no quintal e estourar os foguinhos de artifício. Isso acontece dia 5 de novembro ou no sábado mais próximo do dia 5 de novembro também. Então, tipo, sei lá, se dia 5 é de uma quarta, vai ter uns foguinhos pela cidade, mas no sábado, o seguinte ou o anterior, é que vai ter os fogos mais pesados e nos parques da cidade em especial, tá? Aí você para pra pensar, tipo assim, o negócio aconteceu em 1605, a gente tá em 2017, né? Tipo, fazem mais de 400 anos que o troço aconteceu, mas mesmo assim a galera continua celebrando todos os anos essa descoberta desse plano. Então, são insistentes, hein? Ou o James I tinha moral com a galera, né? Através dos séculos aí, afinal de contas. Enfim, e massa assim, é que tudo no país é diferente, né? Tipo, dirige do lado esquerdo, a moeda é diferente, aí quem não sabe o que tá rolando no dia 5 de novembro, vê os fogos e até pensa: será que até o Réveillon dos caras é um dia diferente? Qual é que, né? Esse foi mais um Guri da História, obrigado pela tua paciência, espero que tenha curtido. Se tu curtiu, dá um curtir ali embaixo, compartilha o vídeo também. E semana que vem, domingo que vem, eu vou fazer um vídeo falando sobre o prédio que eu falei aqui nesse vídeo do Parlamento Britânico. Então um videozinho de turismo, te inscreve desde já pra tu não perder esse vídeo também. Te inscreve nesse botãozinho aqui e também, até lá, vai explorando o canal, vai vendo os outros videozinhos, tem vários assuntos. Então espero que tu te divirta e ache alguma coisa legal pra tu assistir por aqui, tá? A gente se vê domingo que vem então com mais um vídeo aqui no canal. Até lá, tchau!